TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque ao clima. O Tribunal de Contas da União aprovou o projeto de licitação da BR-040 e agora o documento volta para a ANTT fazer algumas correções. A Prefeitura de Petrópolis enviou a Lei Orçamentária, a LOA, sem alterações. E apesar do caso, os parlamentares aprovaram o documento em primeira discussão em sessão realizada na última quarta-feira. No Correio Político, Cláudio Castro recebe os prefeitos eleitos da região serrana e discute temas para desenvolvimento das regiões. A Justiça suspendeu um leilão de um prédio desapropriado em Teresópolis e acatou um pedido da Prefeitura do município. Falando sobre o novo CAGED, os dados apresentam uma criação de 132.700 postos de trabalho em outubro. Apesar do índice, é uma queda referente a outros meses. O diálogo com o objetivo de monitorar e acompanhar as mudanças climáticas. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. O Correio Petropolitano Debate começando mais uma edição para você nessa semana, finalzinho de novembro, né, gente? Afinal, próxima semana já estaremos aí no último mês do ano, impressionante como que passa rápido, né? Mas eu lembro sempre para você que está nos acompanhando aqui ao vivo, que a nossa transmissão também é ao vivo pelo nosso canal do YouTube, em TV Correio da Manhã, e no nosso Facebook, na nossa página. Basta você também pesquisar por TV Correio da Manhã. Além disso, você tem acesso à nossa programação ao vivo no nosso site tvc16.com. E claro, você fica muito bem informado sobre tudo que acontece na nossa região de cobertura pelos nossos sites, como a gente já citou, tvc16.com, o correiopetropolitano.com.br e também pelos nossos perfis no Instagram, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Para participar aqui com a gente, ao vivo, no nosso quadro Você na TVC, é muito simples. Está na tela para você o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp, com o DDD 24 99323 1675. Por esses dois canais, você pode mandar sugestões de reportagens, denúncias, fotos e vídeos, até áudios contextualizando ou apresentando, às vezes, um problema, uma denúncia na região em que você reside, ou até mesmo naquela locomoção entre trabalho, casa, escola, enfim. Não deixe de participar, a nossa equipe está aguardando a sua mensagem. A gente que inclusive trouxe ontem e ao longo de toda essa semana o nosso quadro Você na TVC com reclamações e denúncias da falta de coleta de lixo aqui em Petrópolis. A gente começa a edição de hoje então com uma informação importante, porque nessa quarta-feira o Tribunal de Contas da União, o TCU, aprovou o processo de desestatização da rodovia BR-040 e da BR-495, que ligam os estados de Minas Gerais e o Rio de Janeiro. De acordo com o ministro Walton Alencar Rodrigues, as exigências da normativa 81 de 2018 foram atendidas, mas algumas pequenas correções ainda precisam ser realizadas. O ministro também ressaltou que o contrato com a atual concessionária da rodovia, a empresa Concer, já está exaurido há muito tempo. São as falas do próprio ministro na sessão. A administração atual tem sido precária. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, informou ao Correio Petropolitano Debate que, após a aprovação do TCU, fará os ajustes necessários para o lançamento do edital de licitação. No entanto, a publicação do edital depende de uma análise final do tribunal. A minuta do plano de concessão da BR-040 já foi aprovada pelo Ministério dos Transportes em junho desse ano. O projeto prevê uma concessão de
30 anos e com investimentos de 4 bilhões e 900 milhões de reais no período. O trecho a ser licitado tem 218,8 quilômetros e vai incluir também a administração da BR-495, que liga Petrópolis a Teresópolis. A concessão é esperada para gerar cerca de 72 mil empregos, diretos e indiretos. Enquanto o processo licitatório não for finalizado, a Concer vai continuar responsável pela operação do trecho. O deputado federal Hugo Leal esteve presente, inclusive, no julgamento do TCU. De acordo com o parlamentar, ele ainda acredita que essa nova etapa virá não só com uma nova concessionária, mas principalmente com novos investimentos. Procurado pela nossa equipe, a Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que os documentos referentes ao projeto de concessão da BR, embora deliberados na sessão do Tribunal de Contas da União da última quarta-feira, ainda não tiveram o acordão publicado e enviado para a NTT. Somente após o recebimento dos pareceres da Corte de Contas, a NTT vai dar continuidade à análise do acordão e realizará os ajustes necessários para o lançamento do edital, com publicação prevista inicialmente para o primeiro trimestre de 2025, é o que diz um trecho da nota enviada. Também foi informado que, nesse momento, não é possível fornecer mais detalhes e que os cronogramas disponíveis na página oficial do projeto, no site da NTT, serão atualizados conforme o andamento do processo. Procurada, a Concer, atual concessionária do trecho, afirmou o seguinte, abre aspas, o relator do TCU simplesmente ignorou em sua manifestação o desequilíbrio contratual já periciado pela Justiça Federal, que soma mais de 2 bilhões em favor da Concer, em especial pelo descumprimento contratual por parte da União com a recomposição do que foi investido pela concessionária nas obras da nova subida da Serra. Ao insistir em responsabilizar a companhia e não o real causador dos problemas enfrentados pela concessão desde 2014, o voto em questão sustenta uma narrativa que as próprias perícias judiciais já trataram tecnicamente de desmentir, fecha aspas, disse a nota. Ainda criticou a avaliação do relator Walton Alencar Rodrigues quanto à tarifa de pedágio, afirmando que a tarifa cobrada pela Concer por a cada 100 quilômetros é, em média, 11% abaixo do valor praticado pelas demais concessionárias. A gente vai continuar acompanhando esse tema e trazendo todos os desdobramentos para você. Lembrando que a previsão para a publicação do edital era ainda nesse segundo semestre de 2024, mas não foi possível. Foi adiado para o primeiro trimestre, então, do ano que vem. E a expectativa em si, para que a empresa ganhadora de certame assine o contrato, então, é para o segundo semestre de 2025. Ou seja, a gente ainda tem muita coisa para acompanhar referente a esse tema e a gente está preparando, inclusive, uma reportagem também sobre esse caso para trazer para você aqui nos nossos telejornais. Mudando de assunto, mas que também não deixa de ser muito importante, após a suspensão da tramitação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, a Prefeitura de Petrópolis devolveu o documento para a Câmara Municipal sem nenhuma alteração. Os vereadores haviam solicitado a paralisação do trâmite para a correção de inconsistências, dentre elas, o orçamento destinado à merenda escolar do próximo ano. Como a nossa equipe, inclusive, mostrou aqui para você no Correio Petropolitano Debate, o prefeito Rubens Bom Tempo destinou apenas 10 milhões de reais para a merenda escolar, um valor irrisório quando comparado ao necessário, que, segundo o Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, é de no mínimo 40 milhões. Sem nenhuma outra alternativa, os vereadores se mostraram insatisfeitos com a LOA apresentada, mas aprovaram em primeira discussão o documento. As correções necessárias serão discutidas em segunda votação, lembrando que ela ainda vai ser realizada. Inclusive, a vereadora Júlia Casamassa demonstrou insatisfação com a medida tomada pela Prefeitura de Petrópolis. Ela cita o seguinte: paralisamos a tramitação da LOA para que o Executivo fizesse as correções necessárias. Documento esse que é importantíssimo e imprescindível para não vivermos em caos,
que estamos hoje na cidade, com a ausência da coleta de lixo, a ausência de transporte escolar, de merenda escolar e a ausência do transporte PCD. A LOA voltou do mesmo jeito. Outro problema apresentado pela vereadora é que não é possível rejeitar o documento. Caso seja feito, o próximo prefeito terá que utilizar a LOA desse ano, ou seja, vai precisar ter uma burocracia muito maior para qualquer coisa ser realizada, seja uma licitação, seja compras ou qualquer ato da Prefeitura de Petrópolis, porque existe um documento referente ao que tem de recurso ou a possibilidade de arrecadação para esse, no caso para o ano que vem de 2025. Então, eu utilizaria como base a LOA desse ano, só que como já foi apresentado, a diferença, justamente por conta da arrecadação do ICMS de Petrópolis que caiu, a diferença é de 300 milhões de reais de uma LOA para outra. Então, imagina só, como que você vai se embasar em um documento em que você sabe que tem menos 300 milhões de reais. E fora isso, Petrópolis vai ter que pagar a partir também do início de 2025 o retroativo do que recebeu esse ano, a mais por conta do ICMS. Então é uma outra questão também muito complicada e a nossa equipe também vai produzir uma reportagem trazendo todas as atualizações, inclusive o comentário dos parlamentares sobre a lei orçamentária anual, que é aí um dos principais pontos para saber o que Petrópolis vai ter de recurso para o ano que vem. Mudando de assunto, gente, está chegando, viu? Estamos apenas a algumas horas da Black Friday e apesar de ser um período de oportunidades em adquirir produtos com desconto, é preciso que a população fique atenta aos referentes golpes. A nossa equipe conversou com a advogada e professora de Direito da Estácio Petrópolis, Amanda Guedes, sobre justamente os cuidados que devem ser adotados nesse período. E a gente acompanha nesse momento a fala da advogada. Quer diminuir a chance de você ter prejuízos financeiros nessa época de Black Friday? Então preste atenção nas dicas que eu vou dar a partir de agora. Primeiro de tudo, quando for fazer algum tipo de compra, verifique se aquele site realmente é o site oficial e se é um site seguro. Uma das formas de você verificar é olhando lá no endereço do site. Ele deve começar como HTTPS. Esse S garante uma segurança a mais para sua transação. Além disso, se você utilizar plataformas oficiais, essas que a gente conhece, é muito importante que você tenha ciência que deve realizar toda a fase de transação até o momento do pagamento dentro da plataforma. Então, caso o vendedor entre em contato e solicite que você faça algum tipo de transferência, seja via Pix ou algum tipo de transferência comum, não faça. Uma vez que, se você finalizar aquela compra fora da plataforma, você não vai ter a proteção jurídica que você teria se tivesse finalizado por meio desse canal, por meio desse site de compras. Tá aí, gente, importante essas dicas, né? Você acompanhar tudo isso e na hora de fazer sua compra, né, pontuar justamente o que foi citado agora, porque é necessário muito cuidado, muita cautela. A gente sabe que as ofertas relâmpagos, né, como a gente conhece, assim, são às vezes muito atrativas, mas é importante verificar isso, o endereço do site, se tem ali alguma característica diferente dos sites oficiais. Pesquisem mais de uma plataforma para verificar se o preço está de acordo com o que está sendo cobrado pelo mercado. São questões importantes a serem adotadas durante esse período de compras para evitar, obviamente, cair em algum golpe, ter algum prejuízo financeiro e, além disso, ficar sem produto. Depois de 15 horas de buscas e mais de 20 quilômetros percorridos em mata fechada, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro resgatou um jovem francês na última terça-feira de 24 anos que se perdeu na trilha Uricanal no Parque Nacional da Serra dos Órgãos no período da tarde aqui em Petrópolis. 12 militares do quartel da cidade, incluindo especialistas em salvamento em montanha, participaram do resgate. O grupamento de operações aéreas apoiou a ocorrência e realizou ali a retirada do jovem de uma área de difícil acesso. Ele, segundo a corporação, estava desidratado e com algumas escoriações
e por meio da aeronave, depois de receber o primeiro atendimento da corporação, foi encaminhado para o Hospital Santa Teresa. Essa trilha, para você que está inclusive acompanhando as imagens nesse momento, ela liga as comunidades, né, os bairros aqui de Petrópolis, do Bonfim e do Caxambu, que inclusive são características aí para esse tipo de atividade. A trilha, segundo o ICMBio, tem 6 quilômetros, viu, gente? Então é uma trilha bem extensa até, e são cerca de 3, 4 horas aí para concluir o percurso. Inclusive foi o próprio, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi o próprio turista que fez ali a solicitação do resgate do Corpo de Bombeiros. Tem que tomar cuidado, né, gente? Se não conhece o local, é preciso ir com alguém, algum companheiro, alguém que já visitou o espaço, que conhece a região, para a gente ver, né? Foi necessário aí o resgate via helicóptero, já que era um local de difícil acesso. Infelizmente, os bombeiros conseguiram encontrar aí o turista ainda mesmo antes do anoitecer, né? Porque a gente sabe que nesse período também dificulta muito a busca, né? O trabalho da corporação. E também ser um período de não ter chuva, né? Não terem sido registradas as chuvas aqui na cidade, porque a gente sabe que em determinados locais, principalmente em altura, né? Altitude, nesses espaços de trilha, as ocorrências ali de raios, por exemplo, são muito altas. Então isso poderia ser também um fator preocupante para a busca desse turista. A gente fala agora sobre uma notícia muito triste, porque uma adolescente de 16 anos morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na noite dessa quarta-feira em Petrópolis, por volta das 10 horas da noite. A colisão foi na altura do número 1963 da rua Doutor Hermogênio Silva. A adolescente estava na garupa de uma moto e morreu ainda no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência às 10h14 da noite. E o homem de 22 anos que conduzia a motocicleta foi atendido e encaminhado para o Hospital Santa Teresa com ferimentos leves. Inclusive, ele vai responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Isso porque, de acordo com a 105ª Delegacia de Polícia, o motociclista não tem habilitação, estava em alta velocidade e ele colidiu com esse outro carro após já ter se envolvido em um acidente e ter fugido do local. Todos esses, como a gente citou, são infrações de trânsito. Então, ele inclusive foi preso, foi encaminhado, como a gente citou, para o Hospital Santa Teresa e o caso foi encaminhado à Justiça. Uma situação muito triste, né? A gente vê, né, uma jovem de 16 anos perdendo a vida por conta de, infelizmente, imprudência no trânsito. Porque esse foi o caso, imprudência, alta velocidade, falta de habilitação. Então é preciso reforçar também as fiscalizações na cidade para que um caso como esse não se repita e, obviamente, imagina agora como que não está a família também dessa jovem, né? Bom, chegou o momento de falarmos sobre política no nosso quadro Correio Político. O governador Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, acompanhado pelo secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, recebeu na última terça-feira, em audiências no Palácio Guanabara, prefeitos eleitos de municípios da região serrana. Foram recebidos os prefeitos eleitos de Petrópolis, Ingo Rames, e o vice-prefeito eleito Albano Filho, também conhecido como Baninho, o prefeito eleito de Areal, Gutim Bernardes, o de Nova Friburgo, Johnny Michael, o de Teresópolis, Leonardo Vasconcelos, e o de Três Rios, Joa Barbaglio. Considerada estratégica dentro das políticas de desenvolvimento sustentável, a região serrana hoje está também no foco das ações de enfrentamento às mudanças climáticas e à adaptação aos eventos climáticos severos, pauta que tem prioridade na gestão do governador. O prefeito eleito de Petrópolis, Ingo Rames, destacou que o encontro com o governador e o secretário foi uma oportunidade importante para discutir o futuro
da cidade. É necessário, de fato, essa conversa, esse diálogo entre não só o governo do estado, mas também com o governo federal, até mesmo para buscar recursos para o município. Afinal, como a gente já citou aqui, a gente sabe da situação delicada que Petrópolis enfrenta financeiramente. E assim a gente finaliza mais um quadro Correio Político. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco para trazer outras informações para você da nossa região de cobertura e, claro, a previsão do tempo para essa sexta-feira. Não saia daí, a gente volta já já. Vem aí a 14ª Mostra Audiovisual de Petrópolis. Venha curtir a nossa programação com longas e curtas metragens, debates com realizadores, oficinas e masterclasses, além de fórum de educação e cinema. Tudo com entrada gratuita no Centro Cultural Sesc Quintandinha, dos dias 3 a 7 de dezembro. Siga a gente nas redes sociais e não perca! Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Vem aí a 14ª Mostra Audiovisual de Petrópolis. Venha curtir a nossa programação com longas e curtas metragens, debates com realizadores, oficinas e masterclasses, além de fórum de educação e cinema.
Tudo com entrada gratuita no Centro Cultural Sesc Quintandinha, dos dias 3 a 7 de dezembro. Siga a gente nas redes sociais e não perca! Correio Petropolitano Debate de volta e a sexta-feira está chegando, né, gente? E todo mundo fica ali ansioso para saber se chove, se não chove, se vai conseguir aproveitar o fim de semana, sair com a família, curtir com os amigos, enfim. Então chegou o momento de saber como que fica a previsão do tempo. E para falar então sobre a previsão do tempo para essa sexta-feira, quem vai trazer as informações é ele, o nosso repórter, Eric Portela. Já está aqui a postos e conversa com a gente ao vivo. Eric, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Tendência, como a gente trouxe ao longo dessa semana, é de sol, sem possibilidade de chuva. Afinal, para essa sexta-feira, essa tendência permanece? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Hoje vamos falar sobre a previsão de sexta-feira, como você comentou, e já adianto a vocês que há probabilidade de chuva para algumas das nossas cidades de cobertura, como em Nova Friburgo, por exemplo. Olha só, o dia vai ser de sol pela manhã, muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 26 graus, como mostra aqui no telão. Em Teresópolis, a chance de chover é ainda maior. Isso porque deve chover durante a tarde e noite. Pela manhã, o dia será de muitas nuvens no céu. Os termômetros podem variar entre mínima de 20 e máxima de 29 graus, se aproximando aí dos 30 graus, né? Em Petrópolis também pode chover durante esta sexta-feira. O dia será de acúmulo de nuvens no céu e pancadas de chuva a partir da tarde. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 29 graus, se mantendo aí a temperatura próxima, né, dos 30 graus, alta também, apesar da chuva. Já em Paraíba do Sul, não há previsão de chuva. O dia será de sol entre nuvens e ventos fracos. Os termômetros podem marcar mínima de 20 e máxima de 33 graus. E Richard, para finalizar, em Três Rios também chove. A chuva está prevista para ocorrer a partir do período da tarde e os termômetros vão marcar mínima de 22 e máxima de 35 graus Celsius, uma temperatura bastante alta. Então assim, Richard, apesar do calor, não vamos deixar de levar o guarda-chuva dentro da bolsa, viu? Depois, não adianta dizer que eu não avisei. Tá certo, Eric. Inclusive o protetor solar também, né? Afinal, 35 graus em Três Rios, imagina só, né? E vale lembrar, né, gente? Não é só a temperatura, mas a sensação térmica também afeta. E às vezes essa sensação pode ser até maior do que a temperatura que a gente tem apresentado aqui. Então, Eric, o jeito é isso aí, levar o guarda-chuva, levar também o protetor, beber bastante água, porque o calor está chegando. Exatamente, Richard, o calor está chegando, a chuva está chegando, então também vamos redobrar os cuidados com a saúde, porque querendo ou não, a temperatura se mantém alta, mas pode oscilar durante o dia, né? Pode vir aquele ar mais fresco por causa da chuva, então vamos se cuidar, viu, gente? Tá certo, Eric. Obrigado pelas informações e um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. E lembrando, tá, gente, em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo telefone 199. E assim a gente finaliza a previsão do tempo. A gente fala agora sobre Teresópolis. O juiz da terceira vara civil da comarca de Teresópolis, Márcio Olmo Cardoso, deferiu nesta quarta-feira o pedido de tutela antecipada feita pelo município e decidiu pela suspensão dos efeitos do edital do leilão referente ao imóvel localizado na rua Darcy Menezes de Aragão, número 30, na Várzea, designado para leilão no próximo dia 4 de dezembro. A Procuradoria-Geral do município ingressou com uma ação judicial contra o Banco Bradesco e a empresa Pluma, antiga proprietária do imóvel, solicitando a concessão de tutela antecipada para o cancelamento do leilão em questão.
Na sentença é explicado que, apesar do pagamento integral da indenização, o imóvel apresentava uma alienação fiduciária averbada pelo segundo réu, o Banco Bradesco, e foi designado para leilão. O imóvel foi desapropriado em 2023 com pagamento de indenização ao primeiro réu, a Pluma Indústria e Comércio LTDA, e atualmente serve como depósito de materiais adquiridos pela Secretaria de Educação. Em meio a essa situação, a Procuradoria-Geral Municipal reforçou o compromisso de defender os interesses e o patrimônio público, tomando todas as medidas legais cabíveis para proteger os bens municipais. Ainda segundo o documento, o primeiro réu, agindo de má-fé, não providenciou a quitação do débito fiduciário após o recebimento da indenização, resultando na iminência de alienação do bem em leilão. Situação complicada, né, gente? Então a gente vai continuar trazendo essas atualizações também para você. É o Correio Petropolitano Debate, com informações sobre todas as cidades da nossa região de cobertura. E vamos falar agora sobre o mercado de trabalho, porque a criação de emprego formal caiu em outubro, segundo os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego. Foram 132.714 postos de trabalho com carteira assinada abertos nesse último mês. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. Em relação aos meses de outubro, o volume é o menor desde 2020, quando se iniciou a metodologia atual do CAGED. A geração de empregos caiu 30,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em outubro de 2023, tinham sido criados 190.366 postos de trabalho nos dados com ajuste, que consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores. Nos 10 primeiros meses do ano, foram abertas 2.117.473 vagas. Esse resultado é 18,6% mais alto que no mesmo período do ano passado. A comparação considera os dados com ajustes, quando o Ministério do Trabalho registra declarações entregues fora do prazo pelos empregadores e retifica os dados de meses anteriores. O resultado acumulado é o maior desde 2022, quando tinham sido criados mais de 2.300.000 postos de trabalho de janeiro a outubro. A mudança da metodologia do CAGED não torna possível a comparação com anos anteriores a 2020. Na divisão por ramos de atividade, 3 dos 5 setores pesquisados criaram empregos formais em outubro. A estatística foi liderada pelos serviços, com a abertura de 71.217 postos, seguidos pelo comércio, com 44.297 postos a mais. Em terceiro lugar, vem a indústria, com a criação de 23.729 postos de trabalho. O nível de emprego diminuiu na construção civil, com o fechamento de 767 postos. Com a pressão pelo fim da safra de vários produtos, a agropecuária eliminou 5.757 vagas no mês passado. Falando agora sobre o Rio de Janeiro, com a abertura de 10.731 postos de trabalho em outubro, o estado do Rio chegou à marca de 162.486 empregos formais criados nos últimos 12 meses, ou seja, levando em consideração novembro de 2023 a outubro de 2024, e mantendo a segunda colocação no ranking nacional. Os dados também são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED, que foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A análise do novo CAGED, realizada pelo Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, identificou no mês de outubro 4 dos 5 setores de atividade econômica avaliados que apresentaram saldo positivo. A área que mais empregou foi a do setor de serviços, com 6.183 novos postos formais. Entre os municípios que mais criaram empregos estão a capital, o Rio de Janeiro, que teve um saldo de 7.266 postos, seguido por São Gonçalo, com 681, Niterói, com 629, Duque de Caxias, com 544 e Piraí, com 504 oportunidades formais. As mulheres ocuparam 74,6% das vagas, enquanto os homens ficaram com 25,4% do total de empregos criados. Por idade, o maior saldo de vagas ficou entre as pessoas de 18 a 24 anos, e por escolaridade, a maioria dos postos de trabalho foi ocupada por quem tinha o ensino médio completo. Então tá aí, né, mostrando a necessidade de também se investir em estudo, conhecimento, aprimoramento para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para uma entrevista para você
Não saia daí que a gente volta já já. Vem aí a 14ª Mostra Audiovisual de Petrópolis. Venha curtir a nossa programação com longas e curtas metragens, debates com realizadores, oficinas e masterclasses, além de fórum de educação e cinema. Tudo com entrada gratuita no Centro Cultural Sesc Quintandinha, dos dias 3 a 7 de dezembro. Siga a gente nas redes sociais e não perca! Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Correio Petropolitano Debate de volta e a gente dá início agora à nossa entrevista. O mês de outubro começou com mais uma onda de calor no Brasil, a 8ª, inclusive, no país, que foi enfrentada somente nesse ano, viu? Altas temperaturas na região do Sudeste, seca no Norte, as chuvas intensas no Sul, a gente inclusive conversou com famílias aqui no início do ano, cenários distintos e que apontam para uma grande preocupação crescente, o aumento e a frequência dos eventos extremos e os riscos que eles podem oferecer e que trazem à saúde pública e também para a população.
Recentemente, o Observatório de Clima e Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz disponibilizou um painel que monitora, que acompanha a evolução desses eventos pelo país. E sobre esse painel nós vamos conversar com o Diego Xavier, ele que é coordenador do Observatório de Clima e Saúde. Ele vai conversar com a gente ao vivo, ele vai aparecer no nosso telão para trazer as informações e falar um pouquinho sobre esse trabalho, sobre essa ferramenta. Diego, boa tarde para você, seja muito bem-vindo, você consegue me ouvir? Estou ouvindo sim, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Perfeitamente, Diego, a gente também consegue te ouvir perfeitamente, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom, Diego, a primeira pergunta que eu vou fazer é referente justamente ao porquê de criar essa ferramenta e a partir de quais dados essa ferramenta foi disponibilizada. Bom, essa ferramenta faz parte do Observatório de Clima e Saúde aqui da Fiocruz, que tem o objetivo de reunir dados, né, de diversas instituições, tanto de saúde, a Defesa Civil, dados meteorológicos, e criar subsídios para a gente enfrentar essa dificuldade que a gente está passando agora com o aumento desses eventos, né? A região aí de Petrópolis é uma região que frequentemente apresenta danos por conta desses eventos e a população que habita aí sabe, né, que tem sido cada vez mais comum a ocorrência desses problemas. Com base nessas informações, a gente busca criar planos e intervenções para o setor público estar agindo principalmente no momento em que ocorre esse evento e posteriormente para estar recuperando a saúde da população. Perfeitamente. E Diego, você comentou agora, os dados então são fornecidos pela Defesa Civil, por outros órgãos também, enfim, de saúde, institutos. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esses dados. O que a gente tem hoje de dado e qual que é o cenário? Tem uma previsão do que a gente pode ter também até o fim desse ano? Bom, quando a gente observa um evento extremo, né, como o que acontece, o que já aconteceu aí na cidade, a gente vê uma comoção e um trabalho muito intenso nesse momento imediato, né? Mas a gente sabe que os danos eles persistem no tempo, né? Então, problemas de saúde pública eles continuam acontecendo nesses locais, né? Algumas vezes a gente tem o próprio serviço de saúde sendo afetado, né? Um posto de saúde que para de funcionar, um hospital que acaba sendo alagado, e o serviço de rotina é interrompido, né? Então, se você tinha o tratamento ali de hipertensos, orientação a gestantes, né? Cuidado com diabetes, uma consulta mesmo que você teria que fazer no seu postinho de saúde, isso é represado, né? Então, a gente tenta dimensionar isso e mensurar para criar algumas estratégias para lidar tanto nesse momento em que ocorre, quanto depois. Com relação aos eventos, a gente tem visto um aumento bastante importante, né, da ocorrência. Esse ano foi um ano bastante atípico, né? A gente teve uma seca bastante intensa na Amazônia, do país. Ano passado isso também aconteceu, esse ano também, novamente, combinado com queimadas, então a gente teve aumento de doenças respiratórias, inclusive essas queimadas, a fumaça dessas queimadas chegando até a região sudeste, né, centro-oeste e sudeste, o que traz um aumento de problemas respiratórios para pessoas que já têm comorbidades, né, e trazem essas pessoas para o serviço de saúde, então a gente acaba tendo que aumentar ou a capacidade do serviço ou acaba enfrentando filas. A gente teve esse evento bastante atípico no Rio Grande do Sul, o maior desastre já ocorrido naquele estado, e aí você passa a ter a epidemia de algumas doenças transmissíveis, doenças crônicas que deixam de ser atendidas, que se agravam, até o diagnóstico de alguns problemas de saúde que pode deixar de estar acontecendo. E ao que tudo indica dos modelos que a gente tem observado, a gente vai enfrentar um verão aí, a gente espera que não com tanto dano quanto que a gente tem observado recentemente, mas o cenário é de bastante cautela, né, e cuidado da população, principalmente com os sistemas de alerta e de alarme, as pessoas estarem bem atentas com isso para evitar, né, um dano maior. Lembrando até, inclusive, não só a interrupção aí de determinados tratamentos, como o Diego está comentando aqui com a gente, mas até a aparição de novos sintomas, de novas doenças, né, Diego? Quando a gente fala aqui, por exemplo, sobre ansiedade, a gente pode falar também sobre síndrome do pânico, são questões
que estão atreladas principalmente, né, em casos extremos e que são mais graves, obviamente, e que também trazem uma demanda muito maior nesse momento, pós-tragédia, quando a gente fala assim, né? Porque o evento aconteceu, mas os impactos, né, as consequências na saúde, principalmente da população, ficam por determinados períodos e podem passar até por determinados anos, caso um tratamento adequado não seja realizado, por exemplo. Sim, a questão da saúde mental ela é extremamente importante, né? Depois de um grande evento que traga todo esse prejuízo para uma população, é comum, né, e razoável que as pessoas apresentem, né, alguns sintomas a longo prazo. É muito difícil isolar esses efeitos, né? A gente sabe que a nossa sociedade hoje em dia vive, enfim, em condições de extremo estresse, por diversos fatores, mas isso é agravado frente a uma grande catástrofe, né? Então, esse acompanhamento, ele tá sendo disponibilizado em algumas redes. Acredito que o município, aí eu já vi algumas iniciativas, não sei se é uma coisa institucional, mas algumas iniciativas de acompanhamento. Existe algumas alternativas para a criação de programas mais abrangentes para tomar conta da saúde mental, principalmente por conta de eventos extremos climáticos que estão aumentando muito, né? Quando a gente olha para os últimos anos, principalmente 2020 para cá, a frequência e a magnitude desses eventos é cada vez maior, e esse cuidado ele é a longo prazo, né? E tem exigido já do sistema uma adaptação para conseguir dar conta também desse novo problema, vamos dizer assim, que a gente tem que enfrentar relacionado à questão das mudanças climáticas. Diego, esses dados, a gente citou aqui no início da entrevista, são fornecidos por diversos órgãos. Esses dados eles são atualizados semanalmente, mensalmente, e queria que você falasse também um pouquinho para a gente sobre o que pode caracterizar, então, um evento extremo. Acho que é importante a gente trazer esse ponto, até porque quando que ele é, de fato, digamos assim, contabilizado dentro desse painel? Então, com relação à primeira pergunta, a gente tem, são diversas fontes de informação, né? Dados ambientais, dados climáticos, dados de saúde. Cada dado desse tem um tempo diferente, né? Os dados climáticos, a gente tem a disponibilização desses dados de uma forma mais frequente, né? Diariamente a gente consegue essa informação, seja por estações meteorológicas, seja por imagens de satélite. Os dados de saúde, eles demoram um pouco mais, né? Se a gente for lembrar um pouquinho da Covid, né? Ficou bastante comum aquele termo de represamento da informação, né? Porque às vezes tinha um feriado, um final de semana, e esses dados não eram digitados. A gente tem diversos sistemas de informação de saúde no Brasil, né? De mortalidade, de internação, de atendimento em posto de saúde, por exemplo. Cada sistema desse tem uma frequência de envio diferente. Aí a gente vai tentando juntar toda essa informação, inclusive os dados da Defesa Civil. Bom, com relação ao que você falou sobre a caracterização, né, de um evento extremo, esses eventos, o que a gente chama de evento extremo é um comportamento meteorológico, climático, fora do esperado, né? Então, você que está em casa, que toda vez escuta, olha, é o mês mais quente desde os últimos 50 anos, por exemplo. A gente consegue caracterizar isso como um evento extremo. A chuva mais forte dos últimos 100 anos, né? Isso é um evento extremo. Esses eventos extremos, quando ocorrem, trazem danos à população, é o que a gente vai chamar de desastre, né? Então, se você tem um evento extremo e ele necessariamente não traz esse dano à população, a gente não classifica como um desastre, porque o desastre é uma ocorrência que é humana, né? Se você tem um deslizamento, por exemplo, de uma encosta aí na região e não tem moradores nessa área, não tem pessoas, ninguém é atingido ou nenhuma propriedade atingida, você tem um evento extremo, mas não necessariamente um desastre. Então, é isso que caracteriza o que a gente vai chamar de evento extremo e de desastre. O que a gente tem observado é que esses eventos extremos estão aumentando de forma bastante importante e, por outro lado, a gente tem muitas pessoas morando em situação de vulnerabilidade. Quando a gente combina esses dois cenários, a gente acaba tendo os desastres e é isso que preocupa bastante, porque a frequência desses eventos aumentam e as populações que estão, né, em vulnerabilidade acabam sofrendo cada vez mais.
E, Diego, esse painel ele é aberto para a população como um todo ou ele é disponibilizado somente para órgãos oficiais, de instituições, até também de ensino? Não, o painel é aberto, a ideia do nosso projeto é estar buscando esses três públicos, né? Os gestores, a sociedade civil, e a academia também, muitos estudantes, né? Muitos universitários, pessoal que trabalha aqui na saúde pública também na Fiocruz utiliza essas informações para estudar isso e desenvolver outras alternativas, né? Ter outras formas de abordar esse problema. E essas informações estão disponíveis no nosso site, né? climasaude.isict.fiocruz.br. Se colocar Clima Saúde Fiocruz no Google, vai aparecer ali o primeiro link. Entrando lá, vai ter acesso aos mapas, os gráficos, as notas técnicas que a gente produz, as notícias, enfim, tem uma variedade de informações ali para tentar atender todo o público. Agora, Diego, eu inclusive estava fazendo, né, a leitura referente a esse material sobre o painel, a gente consegue ver aí um aumento nesses casos de eventos extremos, principalmente de 2000 para cá, de 2020 para cá, esses números praticamente dobraram. E aí, quando a gente pega esse panorama, você citou a questão da vulnerabilidade também, muitos, infelizmente, ainda morando nessas áreas de risco, né? Ou ali com maior possibilidade de ocorrências. Qual que é a necessidade ou o grau de importância que tem desse trabalho em conjunto entre instituições de saúde, de ensino, os governos de forma geral e, obviamente, também da população que está ali na ponta, que vivencia, que conhece aquela região que está sendo impactada? A Fiocruz é um braço, né, na área de saúde pública do governo federal, né? Independente do governo, a gente sempre vai estar aqui fazendo esse trabalho de assessoria e de colaboração com o Estado, né, com o governo. Então, a gente busca criar algumas evidências e apontar algumas intervenções e também busca trabalhar isso de forma conjunta com algumas pastas, né? Por exemplo, o Ministério das Cidades tem feito um trabalho para diminuir essas áreas de risco, principalmente em áreas de população mais vulnerável, né, áreas de favela. O Ministério do Meio Ambiente também tem buscado trazer mais informação, disponibilizar mais dados, né, sobre uso e cobertura de solo que ajudam a identificar essas áreas prioritárias para intervenção, né? O Instituto Nacional de Meteorologia, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, o INMET e o INPE também são parceiros nossos no observatório desde o início do observatório, já há 15 anos, já tem 15 anos que a gente está trabalhando com essa temática, né? O Ministério da Saúde, né, com outras pastas, né, como vigilância de qualidade da água, vigilância de solo, né, de ambiental, contaminação ambiental. Enfim, é uma agenda bastante transversal. A gente acaba trabalhando mais nessa parte de resposta aos impactos, identificação de áreas de risco, mas a gente sabe que os agentes causadores desse problema, né, outras pastas que poderiam diminuir a origem desse problema, que é a produção de gases de efeito estufa, isso passa além do que a gente pode estar realizando, né? Então, a gente precisa de uma... Parece que a gente teve um problema de conexão com o Diego Xavier, coordenador do Observatório de Clima e Saúde. Ele estava comentando justamente... Bom, parece que ele voltou aqui. Diego, tivemos aqui um problema relacionado à conexão. Ao vivo é assim mesmo. Você pode complementar, por gentileza. Eu dizia que essa agenda ela é bastante transversal, né? A gente acaba ficando mais nessa parte de identificação de impacto e monitoramento de área de risco, né? Para direcionar intervenções, mas isso vai muito além do setor saúde, né? A gente está falando aí principalmente das pastas que produzem esse efeito, e países até que produzem esse efeito estufa e que acaba agravando, né, o aquecimento global e as mudanças climáticas. O Brasil tem sido um protagonista nessa agenda. Ano que vem a gente vai ter a COP, né, em Belém, e a gente espera que os tomadores de decisão resolvam levar esse problema com mais seriedade, né? Do contrário, infelizmente, as próximas gerações é que vão ficar com maior ônus de todo esse processo que a gente está atravessando. Perfeitamente, Diego.
comentando aqui, corroborando com o que o coordenador comentou, a gente trouxe até também essa semana para você que está nos acompanhando aqui, a entrevista com o Richarles Martins, ele que também faz parte da Fiocruz. A gente teve um seminário em Petrópolis que se tratou aí sobre favelas, as comunidades, racismo ambiental, enfim, entre tantos outros temas que também estão atrelados aí, referentes a eventos extremos e, obviamente, a desastres socioambientais que podem ser uma consequência desses eventos. Diego, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar sobre esse tema que é extremamente importante. Alguma outra informação que talvez a gente não tenha ressaltado que você gostaria de comentar? Bom, eu gostaria de deixar aqui, né, de novo o endereço, né, climasaude.isict.fiocruz.br, e pode entrar em contato, as pessoas podem entrar em contato com a gente também por esse canal, e a gente está disponível aqui para estar auxiliando, né, inclusive o pessoal aí em Petrópolis, né? Perfeitamente. Diego, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Um abraço e, é claro, o espaço está sempre aberto para novas atualizações. Um abraço. Para você que está nos acompanhando, Diego Xavier, ele que é coordenador do Observatório Clima e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a quem a gente sempre agradece pela disponibilidade, por conversar aqui com a nossa equipe sobre diversos temas e que estão atrelados à saúde da população. Assim, a gente termina mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e pela sua companhia. A gente volta amanhã, quarta-feira, meio-dia, ao vivo. E, é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.